boa tarde ou boa noite, vai depender muito do tempo em que você estiver tendo acesso a esse vídeo, a esse programa. Mais um podcast Papo de Líder, tão especial é poder falar com diversos amigos e amigas que participam, que lideram e que inspiram pessoas. E hoje, nesta edição, não é diferente, estou recebendo a minha amiga, parceira, futura advogada, né, Andréia Souza. Andréia, primeiro desejar boas-vindas, te agradecer, né, que em meio às suas tarefas, você atendeu também o nosso convite. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, para mim é um privilégio. Tá tudo bem? Tudo certinho? Todos os dias. Eu acordo agradecendo a Deus todos os dias por mais um dia, dia de cada vez. Amém. Eu já antecipei, Andréia, que você é futura advogada, né? Como é que tá esses estudos aí? Como é que você começou essa aptidão, esse desejo, né, de cuidar, de defender pessoas? Eu, desde criança, eu vim de uma família muito humilde de verdade. Minha mãe é mãe solteira. E já começou assim, desde criança, na escola. Eu sempre fui líder na escola. Defendia as crianças, aquilo que eu não acreditava que era certo, eu sempre estava lá falando com a professora, com a diretora. E é um sonho. Que eu acabei interrompendo, mas que hoje eu estou colocando, eu preciso finalizar. A nossa vida é isso, né? É feita de finalizações, um dia de cada vez. E eu comecei em 2019, só que por conta da pandemia eu acabei trancando em 2021. Sim. E aí esse ano eu resolvi voltar. Me preparei, resolvi voltar e, se Deus quiser, estou finalizando. Motivada, pronta para defender os interesses das pessoas. Eu acho que agora eu estou preparada. Eu acho que talvez em 2019, lá 2021, a gente estava vivendo um momento de pandemia, né? E todo mundo estava com medo daquela situação, porque era muito novo, ninguém sabia no que ia dar, né? O medo da morte, acho que era o que as pessoas mais temiam, né? Cuidar da família. E aí eu acabei trancando, e aí agora em 2025 eu resolvi voltar. Eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, e aí eu resolvi finalizar tudo que estava pendente na minha vida. Você contando um pouquinho desse trecho aí da tua vida, me remete a pensar o seguinte: há um tempo realmente determinado para todas as coisas, né, na nossa vida. E sim, o tempo, ele é infalível, é ele que coloca as coisas no lugar, é ele quem corrige rotas e tudo isso que você está vivenciando. Para nós, primeiro, dizer da nossa admiração pela sua história, né, que você vai contar daqui a pouquinho. Sim. Aqui, você que é mãe, você que é empreendedora, sim, enfim, mas dizer realmente que esse tempo chegou, né, para você, e no melhor momento, né, Andréia? Sim, é o melhor momento da minha vida. Eu acho que esse ano eu estou num momento de construção. Apesar de estar com 43 anos, eu acho que nunca é tarde. As pessoas costumam falar assim: a minha mãe quando tinha 40, eu achava que a minha mãe era velha. Uhum. E aí eu falava, eu te lembro que eu tinha 15 anos. E aí minha mãe falava assim para mim: quando você tiver 40, eu quero ver se você vai se achar velha. E aí, assim, eu estou no melhor momento da minha vida. Se você falar assim para mim hoje: Marcos, Andréia, você queria voltar a ter 20 anos? Não queria, não volto. Eu acho que essa idade de 43 está sendo a melhor idade da minha vida. Eu estou muito madura, muito segura do que eu quero. Estou no momento de construções, de pensamentos, de projetos. E muitas coisas boas acontecendo na minha vida, de cursos, né? Apesar da faculdade, final de semana, por exemplo, esse final de semana mesmo eu tenho a continuação daquele curso que eu estava te falando, de importação. E eu estou investindo em mim. Eu acho que é um momento assim, ó. Hoje, se você perguntar o que você mais ama hoje, isso fica para as mulheres. Nós somos em primeiro lugar. Primeiro que filho, marido, empresa, negócios. Nós temos que vir sempre em primeiro lugar. É aquilo que eu estava te falando, né? Que todos nós precisamos de terapia. A terapia ajuda demais você se entender, você... Está fazendo? Eu ainda faço. Eu comecei a terapia em 2022, uhum, né? E a terapia me ajudou a me encontrar, a me curar de dentro para fora. Isso reflete demais. Quando você está bem por dentro, fora é nítido, por fora é nítido, né? As pessoas às vezes falam assim para mim: nossa, Andréia, você está tão bonita. Não é que eu estou bonita, é que eu estou curada. Eu era uma mulher o quê? Doente, né? Cheio de traumas. E aí a terapia me ajudou a o quê? A me reconstruir. E é isso. A reconstrução faz parte da nossa vida. Todos nós temos traumas, né? Temos alguma coisa guardado dentro de... Que incomoda. Dentro de nós, que incomoda. E o perdão é importante, né? Principalmente perdoar pai e mãe. E é isso. E aí,
agora eu tô no momento, assim, não sei te explicar. Tá no momento ideal. Maravilhoso da minha vida. Não é vida. verdade? Sim, pra de construção. se formar, para daqui a pouco advogar aí em nome de pessoas, né? De causas. Isso é importante para nós, de coração. Sim. A gente fica feliz de te ver bem, né? Sim. Pessoas como você, que tem uma história, que é uma mulher, que é uma mãe, né, que é empreendedora, que busca esse crescimento. Eu acho que é importante sempre trazer para projetos como esse que a gente tem aqui do Papo de Líder, para inspirar pessoas. Eu quero inspirar as mulheres. Para motivar, inclusive, mais mulheres, né, Andréia? Mulheres. Sim. Eu quero inspirar as mulheres a entender que não é porque você tem uma história por trás, né? Eu, por exemplo, casei com 16 anos e passei minha vida, né, casada e com filhos e cuidando de filhos e construção e empresa e trabalho, e é isso que esse é seu mundo, né? E aí eu passei por uma fase da minha vida que eu entendi que eu precisava cuidar dos meus filhos primeiro para depois cuidar de mim, mas a nossa vida não é só sobre isso. Nós existimos. Eu quero que as mulheres entendam que elas existem, né? Não é só, por exemplo, você tem uma família, você tem filhos, você tem um marido. E aí, às vezes, as pessoas se preocupam com seus filhos e com o seu marido, porque o que acontece? Às vezes, as mulheres elas querem ser super heroínas, querem vestir uma armadura para que as pessoas achem que ela sempre está bem. Então, ela vai chorar no banheiro, né? Nunca vai demonstrar fraqueza. Uhum. E é isso que eu passei a minha vida. Nunca demonstrei fraqueza, porque eu precisava ser a super mulher por conta que eu tive que crescer muito cedo, né? Muito, muito jovem, né? Com 8 anos, eu já pegava ônibus sozinha, porque a minha mãe trabalhava e não tinha condições. Ou ela trabalhava para me sustentar, ou ela cuidava. Mas ela cuidava da forma dela. E eu entendo que a minha mãe é a minha inspiração. Minha mãe é uma grande mulher. E é isso. As mulheres precisam entender que elas existem. E eu dei um basta. Tipo, Andréia, você existe. Então, todos os dias eu acordo, eu olho no espelho e falo, Deus, qual o próximo passo? O que eu faço hoje? É sempre na direção de Deus. E outra, um dia de cada vez. Eu aprendi que a nossa vida é um dia de cada vez. Não deu certo hoje? Tempo. Há tempo para todas as coisas, não é? Isso é bíblico, né? Eclesiastes. E eu entendi assim, que tem um tempo. O meu tempo é esse ano, né? Não era o ano passado, não era o ano retrasado. O meu tempo é esse ano. Esse ano eu estou preparada, eu estou bem e estou curada. Porque como que você vai curar outras pessoas e você vai ajudar outras pessoas se você não está curada? Então, eu preciso me curar primeiro, cuidar de mim, né? Da minha saúde física, emocional, e depois cuidar das outras pessoas. E é isso que eu gosto, de cuidar das pessoas. Então, acho que é por isso que eu escolhi o direito como, né, a minha profissão. E talvez, futuramente, uma psicanalista também. Tá aí, ó, tem tudo a ver com o que você está fazendo, com o que você passou. Você falou sobre ter começado, né, a ser líder, mulher, desde muito cedo. Sim. Inclusive, isso também te fez empreender, porque você precisava crescer, você precisava sustentar. Você foi mãe cedo também, muito, 16 né, Andréia? anos. 16 anos. Sim. Hoje você tem 3. 43, 3 anos. 3 filhos, 3 né? filhos. 3 2 filhos. meninas e um menino. Perfeito. De repente, pessoas que estão tendo acesso ao vídeo estão pensando, poxa, mas eu já vi a Andréia. Gostaria que você falasse também no que você já empreendeu, qual que é a sua visão em relação a isso. Sim, nós temos oficina mecânica, né? Fazem 26 anos em Santa Bárbara, desde 2000, e na Zona Leste, na Contato. E começou muito cedo. Meus filhos mesmo foram criados dentro da oficina. Eu trabalhava, buscava eles na escola, trazia para a oficina o dia inteiro. Desde 2000, né, nós começamos. O Vinícius tinha 1 ano quando nós começamos. E hoje o Vinícius tem 26 anos e é mecânico, inclusive. Ele trabalha com nós na oficina, né? E é isso. E eu me dediquei a isso. E aí eu entendi que esse ano agora é a hora de eu me dedicar à minha profissão. Já construí tudo, construí a família. Minha filha mais nova tem 17 anos. E é isso. Já é avó ou ainda não? Já. Já? Já. Eu sou avó. De 1, 2... Quantos netos? 2. Ou só 2? Já sou avó. Mas eu acho que isso Você acredita? é bom ser avó no melhor momento que você tem para entregar também. Sim ou não? Sim. É diferente? O filho pro neto, como é que é essa... que você encara isso? É diferente. É totalmente diferente. É mais leve? Bem mais. Acho que não tem muito aquela ideia do...
poxa, de muita cobrança, né? Não, porque, na verdade, quem cuida dos netos não somos nós, né? É os filhos. E assim, por exemplo, a Daphne, ela tem 8 meses. E eu sempre vejo ela, mas é diferente. É algo diferente. Você tem uma visão diferente. Hoje, sei lá, talvez a idade, não sei. E eu fui mãe muito nova, então, claro que eu ia ser vó nova, né? Exato. Com certeza. Aliás, inclusive, abrir um parênteses aqui e mandar um abraço para toda a família, né? Os filhos, netos da Andréia. Tão importante esse processo todo, a participação da família, né? Nessa transformação toda. Andréia, você que é bem-humorada, a gente percebe isso, né? Eu já te conheço há um tempo, inclusive. Mas também tem algumas coisas que irritam você, isso no dia a dia, né? Seja no teu empreendimento, seja nas suas atividades agora também de estudando, enfim. Gostaria que você deixasse exposto aí para o pessoal o que tira a Andréia do sério. Nossa, difícil, hein? Eu tô numa vibe tão assim, bem que... Eu acho que é a injustiça social. Eu acho que é o que mais me tira do sério, que me... e maltratar os animais também. Eu acho que é o que me deixa muito irritada. E alguns casos de violência doméstica. Isso me irrita demais. Abandono de criança. Algumas coisas que nós vemos na rede social. Mas eu acho que no dia a dia, na minha vida pessoal, hoje, eu estou super de boa nessa questão de irritar. Eu procuro sempre estar em harmonia no dia a dia. Você também mencionou aí um trecho... bíblico, né? Sim. E eu sei que você é cristã. Sim. Gostaria que você contasse um pouco também sobre isso, né? Aliás, dentro também de uma igreja, sim, você lidar com diversos problemas de pessoas, inclusive no campo social que você disse aí. Com certeza. Né? Você nasceu já em um berço religioso? Como é que foi isso? Olha só, é uma história bem legal. Meu avô, que já é falecido, ele se converteu na Testemunha de Jeová. E aí eu lembro que, quando ele já estava assim, no leito de morte, ele amava demais minha mãe. Minha mãe sempre foi a estrutura da família, porque a minha mãe, ela começou a trabalhar muito cedo, né? Então ela cuidava dos meus avós e da família. E aí meu avô pediu para que a minha mãe levasse toda a família para a igreja. E aí minha mãe falou assim: pai, mas eu nunca vou ser evangélica. Minha mãe achava que ela nunca ia ser evangélica. E aí meu avô faleceu. Quando meu avô faleceu, a minha mãe foi para a Testemunha de Jeová. E minha mãe acho que ficou 1 ano, 2 anos na Testemunha de Jeová, e minha mãe acabou indo para a Assembleia de Deus, né, que hoje é a do Brás, mas no passado era Madureira, e nós congregávamos lá na Paulista, inclusive, na sede. E aí minha mãe acabou que toda a família acabou indo, toda a família mesmo. Hoje, a maioria, todos são cristãos. Eu falo cristãos, né, que serve a Cristo, acredita em Cristo. Acho que todo mundo que acredita em Cristo, né, é cristão. E aí minha mãe me criou, acho que 6 anos eu tinha, quando a minha mãe foi a primeira vez na Assembleia de Deus. Eu lembro como se fosse hoje. E aí foi assim uma construção muito boa. Passei e você entende que dessa fase, né, em que a família conheceu e começou a seguir ali a Cristo através da igreja, muitas portas boas se abriram. Você, sei lá, resolveu algum problema da sua vida baseado também no que você aprendeu ali? Teve isso com você ou não? Posso te falar? Vou ser bem sincera. Eu estudei muito a Bíblia. Eu estudei teologia, tive uma formação em teologia, porque eu queria muito entender a Cristo, né? Sim. Porque eu sempre fui um pouco assim, curiosa em tudo na minha vida. Então, eu sempre vou ler sobre... Eu tenho uma dúvida, eu sempre vou ler sobre aquilo, sempre vou procurar entender, né? Conhecimento é tudo na nossa vida. Inclusive, sim, a Bíblia fala sobre conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quer dizer o quê? É verdade em tudo na sua vida. Então, assim, eu acho que a fé cristã me ajudou muito na fé, em acreditar em muitas coisas e a construir muita coisa. E também eu acho que eu ensino com os meus filhos, né? Sobre o que é certo e o que é errado. Mas o que é certo, às vezes, para você, não é para mim. O que é errado para você, às vezes, não é para mim, entendeu? Então, assim, eu acho que é tudo dentro do que você tem com Deus. Hoje, por exemplo, eu frequento a comunidade da fé, que não tem nada a ver com a Assembleia de Deus, são totalmente diferentes, né? Mas eu passei, tipo assim, para você ter uma ideia, eu passei 3 anos fora da igreja. Eu não ia em igreja nenhuma.
Mas não era porque eu não acreditava mais em Jesus ou em Deus, ou porque também o pastor fez alguma coisa para mim. Porque isso não é sobre pastor, é sobre eu, Andréia. Eu achei que eu precisava dar um tempo, entender, entendeu? Me entender. E eu passei 3 anos também sem tomar Santa Ceia. E você acredita que no domingo retrasado foi minha primeira Santa Ceia depois de 3 anos na comunidade da fé? E aí eu comecei... Esse ano, lembra que eu te falei que eu estou passando por uma transformação muito grande na minha vida? Dentro para fora, né? E aí eu falei com Deus, qual a igreja que eu deveria ir? Porque eu estava muito em dúvida, muito em dúvida. E aí eu fiz uma visita na comunidade da fé, porque a minha irmã hoje frequenta a comunidade da fé. E aí eu fui visitar e Deus falou comigo lá. E aí eu entendi que era lá meu lugar. Por enquanto eu sei que é lá. E aí eu acabei tomando Santa Ceia no domingo retrasado e foi algo surreal. Então, assim, a fé, a igreja me ajudou, assim... na questão da intimidade com Deus, de falar com Deus, de pedir autorização para Deus, de tipo assim, por mais que eu passei 3 anos fora, você não perdeu essa identidade. Não perdi a essência, porque a minha mãe plantou a semente. Nós, pais, temos que plantar a semente. Por mais que os filhos depois não frequentem mais, a minha mãe plantou, a minha mãe orou por mim. E minha mãe é uma mulher de muita oração, sabe? Eu admiro ela demais. E minha mãe sempre falava, você vai voltar, mas na hora certa, no tempo certo, né? E aí agora foi o tempo certo e eu estou muito feliz com isso. Estou muito feliz mesmo. Que legal, muito importante também, não podia passar despercebido esse episódio, porque é algo que você também fala com bastante orgulho, né? Sim, de crescer, né? Nesse ambiente, de buscar o Criador, né? Buscar, você falou sobre isso, a bênção dele sobre as ações da nossa vida, isso é de suma importância. Andréia, você é barbarense, é nascida aqui em Santa Bárbara, né? Em 1982, na Santa Casa. Em que bairro que você morou, que você continua morando? Em vários. Conta eu morei na Cidade aí. Nova, morei no Pérola, morei no Sartori, morei no Vista Alegre. Minha família mora toda no Parque do Lago, Vista Alegre, Santa Rita. Hoje eu moro na Zona Leste, né, no São Fernando. Mas eu acabei indo para Americana, fiquei lá por um tempo, morando lá. E aí acabei voltando de novo. Porque eu acredito que Santa Bárbara... eu amo essa cidade. É demais. É o seu berço, né, André? Não tem pra onde ir. Nasci. E o pessoal fala assim, barbarense. Com quem nasce ou com quem, sei lá, só visita. A água é diferente, o acolhimento das pessoas. Tudo. Aliás, talvez a geração mais nova não saiba, mas Santa Bárbara já teve um slogan, né, como a terra da amizade. Sim. Porque as pessoas, eu acho que é uma característica do interior, né? É uma característica do interior, né, de abraçar pessoas, de receber bem quem vem de fora, né, Andréia? Mas você sabe que por uma época as pessoas tinham vergonha de falar que moravam em Santa Bárbara. Mudou, ainda bem. Hoje tem orgulho. Hoje o pessoal sai por aí. Né? Eu nunca tive. Sempre tive a noção do que eu era barbarense. Mas eu lembro que antigamente as pessoas falavam que moravam na divisa, né? Porque a divisa de Americana e Santa Bárbara. E Santa Bárbara é mais velha que Americana, né? Sim, é mãe de Americana. É mãe, na verdade. Uhum. E eu, sempre tive muito orgulho de ser barbarense. Isso é importante. Eu tenho muito orgulho. E de um tempo para cá o pessoal começou realmente... eu acho que vai muito do crescimento da cidade, né, de um trabalho, e aí eu tenho que tocar dos administradores, né, da cidade, que conseguiram resgatar essa ideia do pertencer, né? Eu pertenço a esse espaço que está dando certo, que está crescendo, que não é mais apenas uma cidade dormitória ou que só tem cana de açúcar, né? Como muitos aí falavam. O centro da cidade, antigamente, as pessoas não valorizavam, ia para Americana, e olha hoje. Exatamente. E é importante dizer que, assim, quem é barbarense raiz, né, defende muito essa história. Sim, muito. Santa Bárbara do Oeste é terra, assim, da cana-de-açúcar, é terra, assim, das usinas açucareiras e por aí vai. Porém, hoje, na atualidade, eu vejo como uma cidade que mais cresce aqui no interior. Muito. Né? Eu, por exemplo, gente, cresceu demais Santa Bárbara. Tudo. Até... Não sei se você... Sei lá, se tem 30 anos, né? 30 anos. Mas nem prédio tinha em Santa Bárbara. Exato. E olha, a pessoa hoje... falava que o
O Homem-Aranha de Santa Bárbara do Oeste, ele era sedentário, porque não tinha... coitado. Não tinha onde a teia se agarrar. E hoje é diferente, né? Todo esse crescimento urbano, enfim. E aí a gente tem que realmente reconhecer que Santa Bárbara vive um novo tempo e as pessoas agora resgatou, essa ideia do eu pertenço a este local, a esse pedaço orgulho, de terra. Orgulho, né, de ser barbarense. É isso aí, orgulho de ser barbarense. Isso começou lá atrás, né? Nós temos que admitir que ajudou muito. Começou com o Denis, né? A questão da valorização da cidade. Foi uma administração diferente que colocou um ritmo diferente para a cidade e tem que haver esse reconhecimento, né? Por isso que eu disse da administração. A gente tem que reconhecer, né, que teve avanços, tem coisa para resolver, claro que tem. E todo dia vai surgir, né? Nunca vai ter uma cidade 100%, porque a cidade que se evolui, a evolução traz consigo problemas. Sim, mas é necessário, né? Exatamente. Está crescendo. Quantas pessoas hoje não vêm morar em Santa Bárbara que não morava? Né? Olha quantos prédios hoje tem em Santa Bárbara. Então é um desafio diário. E aí aumenta uma demanda. Pô, se veio mais famílias para cá, aí é mais condição de uma água com qualidade, tratamento de esgoto, é a vaga da creche, é o postinho de saúde que vai receber mais demanda. Então tudo muda realmente na cidade. E isso é muito, muito bom assim, a gente poder ver com os nossos olhos Santa Bárbara do Oeste tendo essa relevância e resgatando o orgulho das pessoas. Não vai muito longe, um abraço pro Denis Andia, né, que vai te assistir aqui. Te admiro muito, Denis, de verdade. Odeia, me diz uma coisa. Toda essa visão que você tem de cidade, né, de Santa Bárbara do Oeste, empresária, sempre preocupada com as causas sociais, causa animal, você disse que você é apaixonada. Tudo isso te levou também a militar na política, né? Você que já disputou e disputou muito bem eleições, como uma mulher que a gente sabe que no ambiente político é mais difícil, isso é inegável, é só a gente ver, por exemplo, de 19 vereadores, nessa gestão a gente só tem uma vereadora. Né? E eu acho que isso deveria aumentar. Como é que foi essa experiência? Muito boa. Uma pauta que você defende, a mulher participar da política? Com certeza. Fala um pouquinho aí. Nós precisamos de mais mulheres na política. Olha, o Marcos, eu acho que você lembra do que eu acredito na política. Para mim, vereador tem que defender todas as causas da cidade, não é só uma causa. É isso que eu acredito. Você, como vereador, mas tem uma pessoa... eu vejo muito isso no seu pai, né? O Carlos Fontes, ele é uma pessoa que você vê que ele está ali para tudo. Você pede ajuda para ele. Carlos, eu preciso de tal coisa. Ele está ali. Carlos, eu preciso de tal coisa. Ele está sempre buscando defender as causas sociais, em todos os sentidos. Hoje, se falar com ele, Carlos, eu preciso da ajuda na causa animal, eu tenho certeza que ele vai estar lá à disposição para ajudar. Então, é isso. O vereador ele tem que estar lá. Ele é funcionário da população. Então, a população não tem causas. Então, ele tem que estar ali disponível para tudo. Ele é fiscal do povo, né? Se você é fiscal, você tem que fiscalizar tudo, né? Então, assim, é um lugar que eu tenho muito carinho, Cruzeiro do Sul. Você sabe disso, né? Sim. Cruzeiro do Sul. Eu bato muito em cima disso. E esse ano eu vi que o Cruzeiro do Sul está sendo visto, né? Visto pelo poder público. E eu estou muito feliz com isso, viu, Rafael? Inclusive, eu estou feliz com essa situação. E eu acredito muito nisso. Mas eu não sei, talvez você pense diferente. Mas as mulheres, elas são mais briguentas, né? Na causa pública, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo. Você sabe disso. Eu não tenho medo de enfrentar a situação real. Né? Eu não tenho medo de cobrar do poder público o que realmente precisa ser feito. Claro, o vereador não tem muito poder. As pessoas precisam entender que o vereador não faz asfalto, o vereador não faz praça. O vereador não arruma vaga no hospital. O vereador, ele cobra. Né? Perfeito. Ele cobra. E é isso. Eu, como mulher, é isso que eu queria fazer. Não só defender a causa das mulheres, mas defender a causa dos homens, das crianças, dos animais. Defender a população. E é inegável, viu, Andréia, até para corroborar com o seu pensamento, com as pessoas que estão, de repente, tendo acesso ao vídeo. A gente está batendo papo aqui com a Andréia, que é uma liderança, enfim. A mulher, ela tem um pensamento diferente do homem para tudo.
Sim. Né? O pessoal fala, lá em casa eu penso uma coisa, minha mulher pensa outra. A mulher é mais emotiva, mas é porque é natural, ela vai olhar para o mesmo problema Sim. ou para o mesmo desafio e ter soluções diferentes da do Sim. homem, né? Porque são essências diferentes, Sim. são ver o mundo de formas diferentes. Sim, e eu como candidata... E na política é isso. E eu como candidata, eu tinha muitos projetos. Eu pensava em muitas coisas. Tinha dia que eu nem dormia. Eu ficava pensando como seria, como que eu ia fazer, como que seria a minha gestão, né? Como vereadora. E é isso. É conscientizar a população na questão que vereador tem que ser cobrado. Porque ele está lá como funcionário do povo. Ele não é só, mas ele é um vereador. E daí, para mim, eu como vereadora seria indiferente. Eu estou abaixo da população, a população está acima de mim. Porque é eles que escolhem. E outra, se você não votou em mim, não tem problema. Eu sou sua funcionária. Funcionária de todos, por todos, né? E é isso. A mulher, talvez, é porque ela é mais sensível. Mas nem todas as mulheres são iguais, né? E eu entendo que é isso. É olhar com mais empatia. Você tem que ter empatia pela causa, né? E nós temos hoje, por mais que Santa Bárbara está bonita, está uma cidade bonita, está crescendo pra caramba, a causa social está aí, continua, né? Nós ainda temos a causa, né? Existem causas. Muito. Né? Tanto animal como causa de mulheres, né? Que sofrem violência doméstica, o que está sendo feito para isso, o que está sendo feito para a causa animal, o que está sendo feito, está sendo cobrado ali no sistema público, né? Por mais dignidade para as pessoas que usam o sistema público, está sendo cobrado por mais vagas nas creches para as crianças, né? Para as mães que trabalham e precisam daquela vaga e não têm condições de pagar uma escola particular, porque, né? Tem famílias que não têm. Tem pais de famílias que trabalham, ou ele paga o aluguel, ou ele paga a escola do filho, né? Ou ele é provedor. E é isso. A minha causa é isso que eu penso. Como mulher, e é sobre isso. E é por isso que essa sua defesa, que você sempre imprimiu essa defesa, Sim. né? Ao longo da sua vida, você contou aqui, você foi mãe muito cedo, você teve que lidar com os desafios Sim. muito cedo, sendo mulher, num momento totalmente diferente da história. Hoje, Sim, a gente está vendo a sociedade dar aí mais importância, né, para a figura da mulher, mas não era assim. Não, né? Há 30, passado, 40, 50 anos atrás, né? A mulher, inclusive, demorou muito mais para ter direito a voto, por exemplo, né, na política. Sim. Então, olha que visão que a gente tinha de mundo, né? Em 1943, as mulheres não votavam, Perfeito. Não tinha poder sobre os filhos. E muito menos colocar o nome à disposição. A guerra ajudou isso. Então, hoje mudou muita coisa. O avanço, graças a Deus, também nos trouxe esse chacoalhão de enxergar e ter a importância da mulher bem acentuada. E mulheres na política ajudou isso. Perfeito. Em diferentes cenários. Que as mulheres tivessem visibilidade. Hoje a gente tem mulheres na política, né? No judiciário, né? No poder executivo, nas administrações, Sim. na advocacia, coisa que a gente não via, né? com bastante frequência. Então, tudo isso e a importância disso. Né? Nós temos mulheres engenheira mecânica. Perfeito. Pensa. Tem mulheres mecânicas, Andréia. Tem mulheres mecânicas. Tem ou não tem? Você a minha filha de 16 anos é mecânica. Perfeito. Então, assim, tudo isso eu acho que corrobora para a gente ter uma sociedade mais justa, mais igual para todo mundo, né? Isso. E todo mundo ter espaço de voz, né? De importância, e tudo isso é tão importante. Eu acho que foi muito produtiva a sua candidatura, eu acompanhei as suas defesas e digo mais, você não pode parar não. Eu continuo defendendo. Começou bem, foi bem votada, as pessoas de Santa Bárbara reconhecem, né? Esse papel que você ocupa também como liderança na política. E até baseado nisso, Andréia, eu gostaria que você, é uma pergunta que a gente sempre repete aqui no final, mas que você deixasse a sua ideia, né, de como que você gostaria de ver Santa Bárbara do Oeste, né, daqui 4 anos, né? O que hoje não está resolvido? A gente falou sobre avanços, reconhecendo avanços, mas ainda tem muita coisa, né? Mas tem coisas para resolver. Muitas. Daqui 4 anos, para a Andréia, qual seria a cidade ideal? Eu quero uma cidade que as pessoas não precisam ficar desabafando no Facebook, que
Às vezes o pai ou a filha está numa fila, está jogada lá na fila de espera dentro do Edson Mano e não tem uma vaga, né? Eu acho que nós precisamos, está na hora já, de um hospital público, porque a Santa Casa não suporta mais o Edson Mano e o Afonso Ramos também está pequeno, porque a nossa cidade está crescendo, é aquilo que você falou. Está crescendo muito e nós precisamos de um hospital público. Nós precisamos de mais vaga na creche. Eu vejo casos de pessoas que não conseguem, às vezes, vaga na creche porque está sobrecarregado. Eu quero dignidade para as crianças da escola pública, principalmente para as crianças autistas, né, que os pais sofrem. Será que as pessoas... Tipo assim, eu quero que o sistema público olhe para as mães atípicas. Elas sofrem. Né? Elas existem, as mães atípicas existem. As pessoas olham só para as crianças, né? Mas esquecem que as mães sofrem. As mães sofrem quando não tem um monitor para os filhos na escola. As mães sofrem quando busca pelo direito dos filhos e não encontra, né? E é isso. Eu quero uma cidade que seja justa para tudo: educação, saúde de qualidade. Nós precisamos de uma cidade bonita, mas também nós precisamos de uma cidade com qualidade de vida. E é isso que eu quero em 2028, né? Daqui 4 anos. E eu acredito que vai dar certo. Que muita coisa ainda vai mudar. Mas eu quero qualidade. Porque, assim, eu já estive do lado de lá. Hoje eu tenho convênio, mas um dia eu não tive convênio. E só que na época que eu era criança, o Sistema Único de Saúde era muito bom. Era muito bom mesmo. E é isso. Eu quero que os governos, nosso governo, olhe como se fosse ele do lado de lá. Eu não sei se ele já esteve do lado de lá, mas eu quero que ele olhe e pense, poxa, com empatia, eu tenho convênio, mas eu vou melhorar a qualidade de vida das pessoas para que elas tenham qualidade. Eu já ouvi casos de pessoas que vai lá, por exemplo, ortopedia, né, ortopedista. É marcado todo mundo no mesmo dia, aí quem quebra um braço ou precisa de um ortopedista vai no mesmo dia daquele que está marcado para ser atendido pelo ortopedista e está sobrecarregado. Então, é isso, tentar melhorar, pensar, fazer uma projeção de 2000, né, daqui 4 anos, o que nós precisamos? Poxa, mas está crescendo demais, então já não suporta mais, né? A Santa Casa de 1982, né, 89, sei lá, 90, que eu usava, né, era diferente, tá? Mas hoje nós temos o Afonso Ramos e temos o Edson Mano. Mas é mais uma especialidade, é mais um pronto-socorro, né? Nós precisamos de uma Santa Casa mesmo, onde as pessoas fiquem internadas, tenha vagas, né? Não precisem ir para outra cidade, né? E é isso. Internação para criança, não? Eu acho que, não sei se acho que já inaugurou a UTI neonatal, não sei, ainda não. Mas era para ter inaugurado já a UTI neonatal, inclusive na minha campanha eu falei sobre isso e eles correram e falaram que já ia inaugurar, tal. Então, Rafael, fica aí esse detalhe aí, nós precisamos, porque assim hoje tem assim, né? Tem aquela, até esqueci o nome, como chama, que tem a ligação dos municípios, quando não tem vaga, a especialidade filas, né? Que não tem aqui, que regulam, sim, tal. Manda para outro município. A antiga fila do CROSS. O CROSS, né? Agora mudou, né? Então, assim, eu acho que nós, olha o tamanho da nossa cidade, nós temos condições de ter um hospital próprio, né? Um municipal. E é isso que acho que o governo está na hora dele pensar nisso, temos postinhos, né? Legal, lindo, tudo muito bem equipado, tudo muito bonito. Mas se não funcionar e tiver uma boa administração, não vai resolver. Então, nós precisamos de melhorar isso. A questão da visibilidade, olhar para as pessoas de baixa renda, das pessoas que estão abaixo, né? Que precisam da ajuda, precisam usar tudo que é o do município, que o município oferece, porque é obrigação do município, a população paga imposto. Isso não é mais que obrigação, ninguém está dando nada de graça. Os munícipes precisam entender isso. É um direito nosso. Até eu tenho direito, mesmo tendo convênio. É claro, eu tenho convênio, graças a Deus por isso, hoje eu tenho condições de pagar um convênio, né? Mas eu acho que precisa olhar para isso, né? Com mais empatia para a população. Por exemplo, valorizar mais, investir mais nisso. Não é só praças, a cidade, a população não vive de praça. A população vive de qualidade de vida. E saúde é muito importante. E educação é o quê? O futuro dos nossos futuros políticos, dos nossos futuros advogados, né?
É a nossa geração chegando. E o que nós vamos oferecer para eles? Está tendo uma educação de qualidade? É isso. Perfeito. Tá aí. Sempre incisiva, né, nos seus pensamentos, no que ela defende. Eu acho que é bem esse o caminho, cuidar do ser humano. Você comentou, né, sobre hoje você ter condições de pagar um plano, Sim. um convênio no serviço privado, né? E legal, que bom. E você só paga o plano e o convênio privado, Andréia, porque você não confia que o sistema público de saúde te abrigue, te atenda quando você precisar. Eu vou te falar um detalhe. Se funcionasse certinho, porque assim, ó, diferente do imposto, né, o plano ele é opcional, você paga se você quiser, se você tem condição ou não. Agora, o imposto não é opção. E o imposto não é uma opção, não, você paga e também não é barato. Entenda isso. Então, assim, ó, se o que a gente paga por imposição do governo funcionasse, a gente não precisava do privado. Se, por exemplo, a cidade fosse segura, eu não precisava, que eu já pago imposto para a cidade também ser segura, eu não precisava pagar oh, meu Deus, como é que fala? Um seguro para o meu carro. Seguro do carro. Se a cidade fosse segura. Então, assim, entenda, tudo que é privado só existe por quê? Porque o serviço público não está dando condição. Não está resolvendo, né? Então, é importante dizer isso para quem nos acompanha. Eu acho que você resumiu muito bem. Ninguém faz um favor. Nenhum governo, nenhum prefeito, nenhum vereador, nem deputado faz um favor para ninguém. Fazem o que é de obrigação, porque o imposto não é uma coisa que não é eu posso ou não pagar. É imposto, é uma imposição. Então, se eu estou arcando com essa imposição, eu tenho que ter essa devolução na saúde, né, no emprego, até na mobilidade, na educação, em tudo. É uma coisa também que eu vejo muito sobre isso. Nós precisamos de melhorar a questão da mobilidade. Então, assim, a cidade está bonita, tem praça bonita, mas e o resto? Né? Mobilidade. Você não paga imposto? E aí? Você não paga IPVA? E aí você não tem qualidade para andar com o seu carro, né? Perfeito. Então, é isso. E outro detalhe que eu esqueci de falar. Dos animais, também a gente precisa mais dar visibilidade para isso. Por quê? Pensa comigo, Marcos. Se todos os animais de rua fossem castrados, o que vai acontecer? Vai parar de reproduzir. E, automaticamente, isso é bom para o sistema público, né? Vai diminuir a demanda. Então, é isso que os governos precisam fazer, uma construção de tudo. O que a gente precisa melhorar? É isso. Tá, mas aí já fizemos praça, tá tudo certo, a cidade está linda, está vindo novos investimentos. Eu sei que o prefeito precisa de investimento, precisa de empresas, né, para o município. Mas também nós precisamos olhar para o que está abandonado, né? E a causa animal também está abandonada em Santa Bárbara. E a gente precisa disso, dessa construção. E é isso. São pequenos detalhes que não é difícil do sistema público resolver. Ele só precisa ver as demandas. Para que tem os secretários? Os secretários é pago para isso, e a população que paga também. Os secretários, eles estão ali para quê? Porque o governo também não dá conta de tudo. Não tem como o Rafael estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que existem os secretários, por isso que existem os vereadores, porque é um trabalho em conjunto, é uma equipe. E as pessoas, eles precisam entender que tem que trabalhar como equipe. Ninguém é inimigo de ninguém. Vereador não é inimigo de prefeito, prefeito não é inimigo de vereador, vereador não é inimigo de secretário, ninguém é inimigo. Nós estamos ali pela população. É um bem comum. E outra coisa, já assim, falando sobre política, a população precisa entender sobre deputados. Nós precisamos o quê? Ter representantes do nosso município, porque quando nós temos representantes do nosso município, todo mundo ganha também, né? Ganha investimentos. Isso é importante. O ano que vem aí, eleições 2026. A população precisa estudar sobre isso, entender sobre isso. Por quê? Porque quando você vota errado, você está se prejudicando. E prejudicando em conjunto, todo mundo. Perfeito, é isso aí. Tá aí, pessoal que está acompanhando, participação especial aqui no Papo de Líder, falando com a Andréia Souza. Andréia, mais uma vez é te agradecer, né, por tudo que você expressou, as suas ideias. Eu tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando, principalmente e em especial as mulheres, né, vão poder aqui te conhecer e também, por que não, se inspirar em você, com essa garra, com essa visão, para liderarem em casa, no empreendimento, ocupando espaço, na política, por que não, enfim, mas dizer da nossa alegria, o nosso reconhecimento
por toda a sua história e que você volte sempre aqui no Papo de Líder. Para mim é um privilégio estar aqui falando com você, porque você sabe que eu te admiro demais, né? Obrigado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tamo pra todo junto, mundo. tamo junto. Obrigado de coração aos amigos que acompanham o Papo de Líder. Fique com a gente, acompanhe sempre. Breve tem mais líderes aqui participando. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.